Olá a todos e a todas, vou apresentar para vocês o trabalho intitulado A Produção de Livros-Objetos como Ferramentas Potenciais para Desenvolver a Interdisciplinaridade entre Matemática e Arte, elaborado por mim, Renan Rodrigues do Vale, e por Maria José Souza Lima. Bom, a atividade ela discorre sobre a criação de livros-objetos ou livros dos artistas, sobre o entrelaçamento entre matemática e arte a partir de uma perspectiva interdisciplinar. O objetivo é descrever tal criação como potencialidade para promover a interdisciplinaridade entre esses dois campos de conhecimento. Em relação aos livros-objetos, Martins e Silas afirmam que os livros-objetos eles distinguem-se pela complexidade de suas criações, com as ilustrações e mecanismos, constituindo-se como objetos de entretenimento capazes de surpreender leitores de diferentes idades. Para Vaz, o livro-objeto ele não possui uma definição específica. Trata-se de uma narrativa que será contada por meio da manipulação da ludicidade. A metodologia, ela nada mais é do que uma abordagem qualitativa e descritiva dessas atividades. O público-alvo são alunos que ingressaram no programa de pós-graduação em Criatividade, Inovação e Metodologia da Ensino Superior, PPG-SEMES, na Universidade Federal do Pará, no ano de 2021, que optaram em cursar a disciplina Matemática e Arte naquele período. Em relação aos resultados e discussões, eu vou elencar aqui alguns pontos, que é a imersão artística matemática nas obras, é o levantamento histórico da obra do artista, da vida do artista e da relação matemática composta na obra, que é uma espécie de curadoria, que a gente chamou de cartocurar. O segundo aspecto é o encontro da matemática, que ela se deu pelo exercício do olhar. No exercício do olhar, a gente analisava obras, né, de artes para enxergar além dos aspectos artísticos, encontrar matemática nelas. Então, esse foi o exercício do olhar. Na culminância da curadoria, do cartocurar e do exercício do olhar, tem então a produção do livro-objeto, que a gente chamou de cartofazer, que é o momento de mão na massa. É o momento que a gente começou a produzir esses livros com base nessa aprendizagem, com base nesse levantamento das pesquisas, com base no exercício do olhar, que resultou na caixa de afetos. A caixa de afetos ela é uma simbologia poética, ela não tem uma forma específica, ela vai de cada aluno e o seu grau de envolvimento naquele processo de ensino-aprendizagem, ok? Então, a primeira obra que eu vou destacar para vocês é a obra de Piet Mondrian, a composição 2 em vermelho, azul e amarelo. De cara, a gente já consegue perceber ali alguns elementos matemáticos presentes nessa obra, que são as retas paralelas e também a própria proporção áurea, né, que também está presente nessa obra. Então, esses elementos, além da geometria, elas fazem uma relação matemática e uma relação com a arte. A arte, a partir do movimento neoplaticista, que ele é percussor. Então, a gente faz essa relação fazendo uma análise dessa forma. Então, o livro baseado nessa obra e no Piet Mondrian é num formato de carta. Então, cada cartão representa uma informação sobre o contexto artístico do autor e os elementos matemáticos. Então, olha só, pessoal, o segundo, digamos assim, autor, né, e a segunda obra foi Círculo no Espaço, de Ivan Serpa. E a gente faz, então, uma leitura artística e depois a leitura matemática, né? Nessa obra ela é composta pela ciência da geomância, que é uma espécie de arte de adivinhações, assim, muito antiga. Então ele faz essa referência dentro dessas suas obras. Essa figura, dentro da geomância, ela significa via, que é ligada à Lua, ela denota de instabilidade e mudanças. Né? Então a gente faz essa leitura artística. A leitura matemática, a gente pode encontrar ali simetria, geometria plana e sólida e os círculos. Círculos porque também a gente consegue trabalhar a circunferência a partir desses elementos compostos na obra do Ivan Serpa. O livro-objeto aqui foi o livro no formato sanfonado. Não conseguimos encontrar uma foto com ele aberto, mas a ideia é que ele fique no formato sanfona. E dentro desse formato sanfona, as páginas elas trazem informações sobre o contexto artístico do autor e desses elementos matemáticos que eu acabei de falar para vocês. E também a gente foi convidado a criar ali chuva de palavras, fazer colagem, criar avatar e colar dentro do livro, e aí fazer a nossa própria construção e identidade. A terceira obra é a obra de Albert Dürer, ele que é alemão. Essa obra dele aqui se chama Melancolia 1, ela é uma gravura, né, e ela vai trazer ali uma simbologia de significados que não dá para explicar nesse momento, mas a gente vai já direcionando esse viés para a matemática. Então a gente consegue enxergar muito bem aqui no meio, tem um sólido platônico, que é um tetraedro, né? Tem aqui a esfera, que é uma geometria sólida novamente, e também a gente tem aqui o quadrado mágico, né? É um quadrado que aí é o ápice da
da obra de Albert Dürer. Então, é nesse quadrado aqui que as discussões elas vão começar. A matemática também se faz presente aqui, onde todos os números eles vão dar 34 de alguma forma. Então, a gente consegue aí estar trabalhando a matemática nesse sentido. O livro de Duré foi esse, né? Ele é no formato pop-up, cada página apresenta uma informação sobre o contexto histórico, os elementos matemáticos presentes na época. A mecânica do livro é que, ao abrir, essas figuras elas saltam para fora, dando uma impressão, chamando a atenção de quem lê. Tá bom? Considerações finais. É válido ressaltar que a materialização dos livros foi autoral, singular e possui características de cada autor. Com isso, afirmamos que os livros, objetos, eles têm potencialidade no processo de ensino-aprendizagem, visto que se caracterizam como uma proposta que pode ressignificar o processo de ensino-aprendizagem, da prática de ensino, numa perspectiva interdisciplinar. Algumas referências. E muito obrigado pela atenção de vocês.